Eu e o meu marido já ficamos com várias amigas minhas. Ficamos de ficar mesmo, desse jeito que você tá imaginando. Tem 8 anos que a gente tá casada, a gente mora aqui no interior do Tocantins. E o meu marido, ele sempre foi um homem bom pra mim, sabe? Companheiro, ele sempre esteve ali nos melhores e piores momentos da minha vida. E assim, ao longo desse tempo, a gente cresceu juntos, financeiramente. A gente tem carro do ano, casa boa, a gente é empreendedor de sucesso aqui na cidade, bem reconhecido. Mas vamos à história, né? Nós sempre gostamos de beber aos finais de semana. Mas isso nunca foi problema, nunca aconteceu nada. Só que assim, todas as vezes que eu tava bebendo, eu tava com alguma amiga minha. E isso foi despertando no meu marido um desejo de fazer SEXOA3. E eu não quis de jeito nenhum de cara. Ele me falou, né, dessa vontade que ele tava. Eu falei que não e tal, bati pé. Só que com o tempo ele foi insistindo, ele foi falando, ele foi plantando as coisas na minha cabeça. E eu resolvi aceitar. Então a gente fez a primeira vez, eu achei horrível. Depois a gente fez a segunda vez, eu fingi que tava dormindo. Depois a gente foi lá e fez a terceira vez. Eu passei horas chorando horrores na banheira do motel. Só que aí isso foi ficando constante, sabe? A gente foi fazendo muito e eu fui me acostumando até que eu comecei a gostar. Pra mim aquilo ali meio que tava apimentando o nosso casamento. Até que teve um dia que a gente foi para um motel de uma cidade vizinha, eu, meu marido e uma amiga. E chegando lá, na hora, né, do vamos ver, ele ficou várias horas só com ela, sem nem me tocar. Ela até me tocou, sabe, algumas poucas vezes, mas em geral só os dois ficaram. Eu fiquei só olhando. E nessa época eu conversava com um boyzinho aqui da minha cidade, mas eu só conversava assim meio que superficial. E depois desse acontecido, eu me senti tão rejeitada, tão desprezada, que eu comecei a conversar com ele a fundo. E ele me fazia muito bem, me elogiava, me colocava pra cima, sabe? Eu desabafava com ele. E ele me falava o quanto eu era linda, o quanto eu era incrível. E cada vez mais eu tava gostando de conversar com ele. Até que um dia, ele falou assim pra mim que iria viajar pra outra cidade. E eu já não queria de jeito nenhum que ele fosse. Só que ele tava com tudo organizado, tudo planejado, então ele acabou indo. Aconteceu que nesse mesmo dia, eu e o meu marido, a gente teve uma briga feia, uma discussão feia mesmo. Eu virei pra uma amiga minha e falei assim, amiga, você tem coragem de viajar comigo pra tal cidade? Que era a cidade que o boyzinho tinha ido. Ela falou assim, tem. Falei, então vambora. E a gente foi. Rodamos 400 quilômetros só pra eu poder ver o boyzinho. E o pior é que quando a gente chegou lá, ele tava numa praia. Só que a praia que ele tava não tinha sinal. Então a gente não conseguiu encontrar ele. A gente rodou e não encontramos ele. Aquilo causou uma frustração. Imagina, né? Sair de uma cidade pra outra, 400 quilômetros e não conseguir encontrar a pessoa. Falei, amiga, a gente vai ter que passar a noite aqui, porque rodar 400 quilômetros de volta no mesmo dia, então vamos beber. Já que a gente vai passar a noite aqui, vamos beber. E nisso a gente bebeu a tarde inteira. Quando foi à noite, a gente foi para um hotel. E acaba que a gente tinha bebido muito, eu e ela ali sozinha naquele quarto de hotel. Rolou, ficamos, eu e a minha amiga, e foi tipo top. Quando foi no dia seguinte, a gente dormiu um pouquinho e voltou pra praia. Assim que a gente chegou na praia, a gente deu de cara com o boyzinho e um casal de amigo. Nossa, eu fiquei super feliz, porque a gente já ia voltar, né? Eu tinha desistido. Aí ele convidou a gente para poder sentar lá na mesa com eles. A gente sentou, ficou conversando, todo mundo muito bacana. Nisso ele falou pra mim que à noite teria um show na praia. E aí eu e a minha amiga resolvemos esperar para poder ir no show. Olha só, gente. Nisso a gente foi no show, curtiu e tal. No final desse show, fomos dormir, eu, a minha amiga e o boyzinho. Ficamos os 3. Só que eu não gostei, sabe? Eu achei horrível. No final, eu voltei para casa frustrada de ter ficado nós 3. Só que assim, por outro lado, eu tava me sentindo realizada pelo jeito que ele me tratava, sabe?
pelo tanto que ele me enaltecia, o tanto que ele me fazia bem. Quando a gente chegou em casa, eu e a minha amiga, os nossos maridos pegou a gente, ó, só que no bom sentido não, pegou a gente e escorraçou, foi briga, dedo no e putaria, e com razão, porque dormimos 2 noites fora de casa, né, meio que sem explicação. Mas a gente se organizou, a gente se resolveu e a vida seguiu. Depois de tanto acontecimento, depois, né, daquele caso do meu marido com a minha amiga ter me rejeitado, da gente ter passado a noite fora, o meu marido, ele ficou muito estranho. Ele passou a não ser aquelas coisas mais na hora H, porque antes ele era um espetáculo, tava sempre disposto, agora não. Sempre que eu procurava ele arrumava uma desculpa, ou tava com dor de cabeça, ou tava passando mal, ou tava com fome, ou tava cheio demais. Ele nunca queria ter relação comigo, ele sempre tinha uma desculpa. Foi aí que eu resolvi procurar o boyzinho e a gente ficou. Só que dessa vez, só eu e ele, sem aquela minha amiga. E, gente, olha, eu não sei nem escrever, sabe? Foi um show, o cara deu um show, foi tudo muito perfeito. E depois disso, eu passei a, sempre que meu marido dormia, eu saía escondido para poder ficar com o boyzinho. O fato é que eu moro no interior. E por ser interior, eu tô na boca do povo. Todo mundo tá falando de mim por eu ser bi e por eu estar atraindo meu marido também. A cidade inteira sabe que eu traio ele, menos o meu marido. Acontece que eu tô gostando muito do boyzinho. Só que também eu sou apaixonada na vida que eu tenho com o meu marido. Então, eu não sei o que eu faço. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Que história, hein? Pegou fogo do começo ao fim. Essa história é real de um inscrito aqui do canal, tá? No final ela deixou aí um pedido de opinião, né? O que ela faz, porque segundo ela tá apaixonada pelo boyzinho, mas também é apaixonada na vida que ela tem com o esposo dela. Então deixa aqui a sua opinião para nossa inscrita aqui do canal, tá? Deixa também o seu curtir, que ajuda demais, gente, o engajamento, o crescimento, ajuda que novas pessoas conheçam a gente e venham fazer parte também da nossa família. Se você quiser e puder compartilhar, eu fico muito agradecida. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, vou deixar o Instagram aqui, é por lá que eu recebo, vou ficar esperando a sua história, tá bom? E é isso. Beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!